Oi gente, eu sou a Sophie e hoje nós vamos falar sobre bifobia. Há um tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre lesbofobia internalizada, mas eu pretendo fazer um vídeo falando sobre lesbofobia em geral também, né? Porque a gente sofre muito coisas de nós mesmos, mas de outras pessoas, obviamente. E recentemente eu postei um vídeo falando sobre redescobertas e como a própria comunidade LGBTQIAPN+, pode prejudicar a gente nessa nova descoberta, né? Quando a gente acha que é lésbica e depois descobre que é bissexual, ou quando acha que é bissexual e se descobre lésbica, como a própria comunidade pode prejudicar a gente. E como dessas coisas que prejudicam a gente, existe a bifobia. E aí eu falei que se vocês quisessem, eu podia fazer um vídeo falando sobre bifobia, porque tem muita coisa pra falar nesse tema e vocês pediram, então estou trazendo aqui. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é ser bissexual. Basicamente, ser bissexual é se relacionar com qualquer pessoa. Ah, Sofia, mas isso não seria pansexual? Na verdade, tecnicamente não existe nenhuma diferença de bissexual e pansexual, do que eles se atraem e tudo mais, mas eu posso fazer um vídeo explicando melhor pra vocês sobre isso. Mas aqui eu estou falando, né, quando eu falo bifobia, também existe uma panfobia, né, porque considerando que as coisas, né, que as pessoas que se atraem são as mesmas pessoas, tudo que está direcionado a bissexuais está direcionado a pansexuais também, então entendam isso. E bifobia seria exatamente esse preconceito com bissexuais e pansexuais. E na vida existe LGBTfobia, que é um geralzão assim, mas existem as coisas mais diretas, né? Por exemplo, a lesbofobia, que eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, e a bifobia também é algo que tem suas particularidades. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a bifobia mais externa, né? Fora da comunidade. Existe, assim, né, todo um preconceito de que bissexuais só estão confusos, que eles não sabem o que gostam, que uma hora eles vão descobrir se realmente gostam de homens ou de mulheres e tudo mais. Então é um preconceito, é realmente uma invisibilização da sexualidade. Não é algo só da bissexualidade, né? A gente sofre invisibilização em todos os termos, né? Todas as sexualidades, todos os gêneros, tudo. A gente sofre, né, com essa invisibilização. Lésbicas também sofrem, falam que não existe lésbica e tudo mais. Mas vamos falar agora exclusivo para os bissexuais, porque o deles é de um jeito diferente. Que vocês só estão confusos e em algum momento vocês vão descobrir o que vocês gostam. Tipo assim, você não pode gostar dos dois. Você tem que gostar só de homem, você tem que gostar só de mulher. E aí, dentro disso, tem uma coisa que é até um pouquinho pior, que é quando, né, tem todo esse negócio de você precisa escolher. Aí, quando é direcionado a um homem bissexual, ele na verdade é visto como gay. Ele não pode ser bissexual, ele só pode gostar de homem. Porque, como assim, você é um homem, geralmente, né, bissexuais são mais afeminadinhos, então pronto, o povo já acha que gay. Todo homem que é afeminado é gay. E aí eles desconsideram que existe a bissexualidade. Então quando você é um homem que é bissexual, quase 90% das vezes vão falar que não, que você não é bissexual, que você só gosta de homem, que você tá tentando ser mais aceito pela comunidade, pelas pessoas, você tá tentando ser mais aceito quando você fala que você é bissexual. E tudo bem, faz sentido a ideia, né? Porque, por exemplo, com mulheres, muitas mulheres lésbicas começam se assumindo como bissexual, porque aí você vai entendendo mais, sabe? Sua mãe vai entendendo mais que você gosta de mulher, até que um momento você vira e fala que só gosta de mulher. Eu falo isso porque eu fui assim. Eu me assumi como bissexual, eu realmente achava que era bissexual, né? Eu não me assumi só pra ser mais aceita, né? Mas existem muitas mulheres lésbicas que se assumem como bissexuais só pra serem mais aceitas por um tempo e tal. E isso é uma bifobia, de uma certa forma, mas eu também tenho que defender que é como a nossa sociedade obrigou a gente a ser, sabe? Também pode ser só uma heteronormatividade, né? Uma heterossexualidade compulsória que eu já expliquei aqui pra vocês, né? Fiz já 2 vídeos sobre. Mas que a gente sofre também, então a gente acha que a gente gosta de homem e aí em um momento descobre que não. Só que, infelizmente, nossas vivências ajudam, né? Quer dizer, prejudicam, ajudam a criar esse estigma, né? Infelizmente. Mas não é nada por mal, né? Só queria colocar um parênteses aqui. Mas é uma coisa que é realmente vista e eu acho péssimo. Não tem muito o que falar. E aí, esse mesmo caso, a gente existe para as mulheres também. Quando uma mulher bissexual fala que é bissexual, ela é vista como não é bissexual, não. Tá mentindo, tá querendo chamar atenção, é bifestinha. Ai, como eu odeio esse termo bifestinha. Meu Deus, se eu pudesse explodir esse termo, eu explodiria.
Porque não existe esse negócio de bifestinha, gente. Bifestinha, a palavra, esse termo bifestinha, ele só é uma bifobia gigante, sabe? Tentando invisibilizar uma sexualidade. De novo, sabe? Ai, você é bifestinha, você só beija a mulher pra chamar atenção. Porque você quer chamar... Oi? Quando? Em que mundo beijar a mulher é chamar atenção, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou beijar a mulher só porque eu quero que as pessoas gostem. Ah, me poupe, parece que não vive o mesmo mundo que eu. E assim, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse negócio de bifestinha, assim, mas eu odeio quando falam bifestinha. Acho que vocês já perceberam que eu odeio. E é só uma forma de invisibilizar, inclusive dentro da comunidade, tá? Quando uma mulher, sei lá, uma mulher bissexual fala que é bissexual, existe a possibilidade de uma mulher lésbica, de um menino gay, de um homem bissexual vir e falar, não, é bifestinha. Não beija, só beija mulheres, mas nunca namorou. E daí? Continua sendo bissexual? Enfim, eu posso falar um pouquinho melhor pra vocês se vocês quiserem em outro vídeo, mas a minha opinião está bem clara. Mas dá pra falar bastante sobre isso. Acho que é um tema que repercute bastante coisa. E aí elas são vistas como héteros. Na maioria das vezes são vistas como hétero que quer chamar atenção. Nunca vi esse negócio de beijar a mulher sem chamar atenção, mas enfim. E aí, existe também pouco, mas existe também quando pessoas dentro da comunidade falam que, na verdade, é lésbica. Ou fora da comunidade também. Na verdade, você é lésbica, você não gosta de homem também, não. Do mesmo jeito que gays, né? Enfim. Agora que eu já comecei a introduzir essa história de bifobia dentro da própria comunidade, né? Por exemplo, quando pessoas da comunidade falam que bissexuais só estão querendo chamar atenção, mulheres bissexuais só estão querendo chamar atenção, você é hétero, para com isso, não sei o que e tal. Tem outro jeito de ser muito bifóbico na comunidade, e que é um jeito que parece que é aceito, gente. Tipo assim, é normalizado, como se não fosse um preconceito. Que é quando, principalmente mulheres lésbicas, mas gays também, homens gays também acontece, mas enfim, quando mulheres lésbicas ou homens gays falam que não querem, não gostam, não vão nunca se relacionar com pessoas bissexuais, né, homens com homens bissexuais e mulheres lésbicas com mulheres bissexuais, que nunca vão se relacionar, não querem, não gostam de se relacionar com pessoas bissexuais porque elas traem. Porque elas podem ficar com homem, mas elas podem ficar com mulher também. Porque elas podem ficar com mulher, mas elas podem ficar com homem também. Logo, 2 vezes mais chance de trair. E assim, gente, eu queria falar pra vocês que traição não é sobre sexualidade. Traição é sobre caráter. Eu passei 3 anos namorando um homem, porque eu achava que eu era bissexual, né? Uma grande fase de heterossexualidade compulsória. E ele era um homem hétero, então ele só ficava com mulheres. E eu passei 3 anos com ele e ele me traiu. Só que eu sei, tá? Ele me traiu pelo menos 8 vezes. Só das que eu sei, tá? Porque eu acho que tem muito mais chifre por aí, tá até pesado, mas enfim. E eu estou há 2 anos com a minha namorada, fizemos 2 anos recentemente, e ela nunca me traiu, olha só. E a minha mulher é bissexual. E tem um monte de casais, de 2 bissexuais, de 2 bissexuais, de um gay e um bissexual, uma lésbica e uma bissexual, que não existe, que não houve traição. Olha só que loucura. E para as lésbicas que falam, ai, tem mais chance de me trair. Para os gays que falam, ai, tem mais chance de me trair. Já conheci um monte de lésbica traidora. Já conheci um monte de gay também. Nossa, o que mais tem perto de mim é gay que trai. Meu Deus. Né? Então, eu acho que não é sobre sexualidade, é sobre caráter. Porque se você tá com uma pessoa bissexual que trai, ela é uma filha da puta. Se você tá com uma lésbica que trai, também é uma filha da puta. Se você tá com um hétero que trai, também é filha da puta. Se você tá com um gay que trai, filha da puta igual. Olha só, que loucura, né, gente? Aí tem lésbica que fala, ai, mas eu nunca ficaria com uma bissexual de novo, porque quando eu fiquei com uma bissexual, ela me trocou por homem. Aí você vai ver e a pessoa ficou com a menina bissexual, parou de ficar, e aí, imediatamente depois, ela começou a ficar com homem. E olha só, não tem problema nenhum nisso, sabe? Porque são mulheres bissexuais. Ela pode ficar com mulheres e ela também vai ficar com homens. E acontece. Aí você vai ver, ela não foi trocada por homem. Ela parou de ficar com a menina e começou a ficar com o homem. E o que que tem a ver? Gente, bissexual... Tô puta. Ah, então será que você foi trocada por um homem porque as bissexuais são traidoras ou porque você é uma chata insegura? Brincadeira. Mas muitos por cento das vezes ela não foi trocada, ela só parou de ficar e aí
a menina misteriosamente começou a ficar com um homem, porque ela é bissexual. Aí você tem que começar a perceber se você foi realmente trocada por homem ou se você foi trocada já várias vezes por mulher. E aí, uma vez que você foi trocada por homem, ai meu Deus, matem as bissexuais. Às vezes o problema é você. E eu falo isso com todo o carinho, todo o respeito do mundo. Amo minhas lésbicas. Mas não amo as que falam que não fodem com bissexuais. Eu fodo. Vamos falar um último ponto aqui, porque eu já tô começando a me estressar e eu não queria me estressar hoje, porque eu tenho coisa pra fazer. Que é sobre lesbocentrar significa algo totalmente diferente de bifobia. Vamos lá. Pega na mãozinha quando eu for falar isso. Lesbocentrar, pra quem não sabe o que significa, é quando uma mulher lésbica prefere conviver, seu ciclo de pessoas mais próximos são mulheres lésbicas, né? Então ela prefere só namorar mulheres lésbicas, ela prefere só ter amigas lésbicas e tudo mais. Isso significa lesbocentrar, colocar lésbicas no centro. Só que, e assim, super apoio lesbocentrar. Eu não faço porque eu não conheço tantas mulheres lésbicas assim. Tenho muitas amigas lésbicas, mas a maioria das minhas amigas são héteros, infelizmente. Mas a maioria também são bissexuais, inclusive minha namorada bissexual. E eu não troco minha namorada bissexual por nenhuma lésbica, tá ouvindo? Só que o problema começa quando você é bifóbica e usa a desculpa de lesbocentrar. Não mete essa, porque aí você fode o resto de todas nós lésbicas, que a gente vai ficar com essa fama ruim. Aí eu fui dar uma pesquisadinha aqui no Twitter, né, sobre tweets que tem bifobia e lesbocentrar ao mesmo tempo. E aí uma querida falou, não é lesbofobia, mas eu, por exemplo, prefiro lesbocentrar, ok? Porque a maioria das meninas bissexuais, as que eu conheço, e ela botou, né? As que eu conheço, querem achar um homem em uma relação entre mulheres. E eu não estou disposta a fazer esse papel. Um beijo, né? Uma das coisas, né, que a gente fala que é fobia, quando se trata de uma minoria e tudo mais, é justamente a generalização. Então, quando você generaliza um grupo tão diverso, né, mesmo que seja de um mesmo rótulo, mesmo que seja de uma mesma raça e tudo mais, quando você generaliza um grupo tão diverso de pessoas, com uma coisinha, uma característica que, sei lá, 2, 3 pessoas com aquela coisa fez, você tá sendo preconceituoso, tá? Então quando essa menina vira e fala, eu prefiro lesbocentrar porque mulheres bissexuais, aí ela vai e bota entre parênteses, as que eu conheço. Meu amor, exatamente, provavelmente você só pegou mulher bissexual, lixo. Veja de onde tá saindo essas mulheres, de que buraco você tá pegando essas mulheres, porque provavelmente é deles. O problema é o buraco que você tá se enfiando, não as bissexuais. Querem achar um homem da relação, então ela tá generalizando, né, falando que todas as bissexuais querem achar um homem da relação. E assim, eu namoro uma bissexual há 2 anos. Nunca me ocorreu dela me tratar como homem ou dela se tratar como homem da relação. Se tá acontecendo com você novamente, o buraco de onde você tá se enfiando. E é uma loucura, porque assim, gente, e novamente, vou pegar na mão de vocês quando falar isso. Eu vejo isso acontecer muito mais entre casais lésbica do que entre casais de uma mulher bissexual e uma mulher lésbica. Sei lá, ainda mais quando uma das duas é desfém. Se uma das duas for desfém, pronto. Já trata a menina desfém como homem e aí acabou. Tipo assim, também não tô falando que mulheres bissexuais não querem achar, sei lá, uma mulher bissexual não quer achar um homem da relação, mas todas? Também não tô falando que todas as lésbicas querem achar um homem da relação. Ai, entende o problema da generalização? E quando você generaliza, você só é preconceituoso? E assim, gente, o intuito de lesbocentrar é justamente você pegar, né, ficar ali próximo de pessoas e ter amizade, né, próximo de pessoas que têm mulheres, né, que têm a mesma vivência que você. E aí, provavelmente, as discussões vão ser, sei lá, do mesmo... sei lá também. Tipo, é só querer estar na mesma vivência e aí... Enfim, não querer sair muito da sua zona de conforto, né? Há psicólogos que falam que isso é ruim, mas eu não tô querendo falar nada, não. Não tô querendo cagar regra também. Enfim, só entrei nesse assunto pra falar que as lésbicas gostam de lesbocentrar pra ter as mesmas vivências. E aí uma desculpa que elas usam muito, né? Uma coisa que elas usam muito falando, né? É que eu prefiro me relacionar com mulheres lésbicas porque se eu me relacionar com uma bissexual... existe uma chance dela não me assumir publicamente, ou pra família, ou enfim, tanto faz. Só que eu queria lembrar uma coisa pra vocês, que se você se relacionar com uma lésbica que não é muito bem resolvida com a sexualidade, ou que não é tão assumida pra família, ou que a família não aceita e babá,
ela também não vai te assumir. Ela também não vai pegar na sua mãozinha e falar minha namorada, minha mulher, minha esposa. Não vai. Não vai, tá bom? Ela vai fazer 1 milhão de outras coisas. Ela vai pedir pra você ser a namorada dela escondida, enquanto, sei lá, ela finge que namora um menino. E, né, tudo relacionamento de fachada. E um menino gay que também tá fazendo isso. Olha só, não tem nada a ver com sexualidade, novamente. E, obviamente, eu não tô falando que você se relacionar com uma pessoa que não... assumida é a pior coisa do mundo, mas eu tô falando que, novamente, isso não tem nada a ver com sexualidade, isso pode acontecer em qualquer sexualidade, tá bom? Então, enfim, eu só queria falar que lesbocentrar não é desculpa pra ser bifóbica. E, devido a todas essas coisas que a gente falou aqui, a única conclusão que eu tenho, né, é que eu queria que a comunidade se unisse, porque, vindo de fora... vindo uma lesbofobia, uma bifobia, uma homofobia, uma transfobia de fora da comunidade, não é que é certo, mas a gente já é esperado, né? A gente já espera isso. Agora vi uma lesbofobia, uma homofobia, uma transfobia, uma bifobia dentro da própria comunidade, porra, nem no lugar que era pra gente estar se sentindo seguro, a gente tá seguro, fecha esse quiosque que é a comunidade LGBTQIAP+. Enfim, deu uma respirada, eu só queria que a comunidade se unisse e parasse de preconceito, porque a gente já sofre tanta coisa fora, que dentro eu queria que pelo menos, sabe, a gente se acolhesse. Seria tão legal, mas é meio utópico também, a gente já chegou num momento que... não vou nem falar sobre isso. Politicagem, né? Enfim, é isso. Me segue lá nas outras redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, fazendo favor. Curte, compartilha com uma amiga bissexual que você acha que ela deveria ouvir isso pra se sentir acolhida. E com alguém que faz bifobia também, pra saber quão... Até o próximo vídeo. Tchau!